Pessoal, hoje o Real venceu o Pachuca, do México, por 3-1 e finalmente conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Depois da partida, o Xabi Alonso foi perguntado sobre o desempenho do Vini Júnior nesses últimos jogos. Especialmente porque estão circulando vários vídeos do Vini perdendo a bola, errando dribles e até carretilhas. E o técnico do Real foi direto. Nada de papo furado. Ele falou com sinceridade sobre o momento do Vini. Fica até o final para ver exatamente o que o Xabi Alonso disse sobre ele. E depois eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Mas voltando ao jogo, finalmente saiu essa tão esperada vitória do Real, que até parecia que não ia chegar. O time começou muito mal. O Raul Asensio foi expulso com um cartão vermelho logo aos 8 minutos, deixando o time com 1 a menos durante praticamente o jogo inteiro. Mesmo assim, o Real conseguiu achar 2 gols ainda no primeiro tempo. E o Courtois fechou o gol. Defendeu tudo contra o Pachuca, foi paredão. No segundo tempo, o Real ainda marcou o terceiro, e o Pachuca até descontou, mas já era tarde. Não tinha mais o que fazer. Vitória importante, com o time jogando muito melhor do que na primeira partida, mesmo com um jogador a menos. O que, convenhamos, nem faz sentido. Pessoal, eu sei que o Vini Júnior não tem culpa pelo desempenho abaixo do Real, mas está circulando por aí um compilado de lances dele neste Mundial que está dando o que falar. Em vários momentos parece que o Vini está sem vontade de jogar bola. Se liga só. Agora se liga nas palavras do Xabi Alonso. Fizemos um bom jogo, muito bom mesmo com 1 a menos. Aliás, jogar com 1 a menos nos deu mais liberdade e criatividade nas jogadas. É estranho dizer isso, mas parece que perder o Asensio acabou nos ajudando. O Trent é um lateral muito diferente. Ter um jogador com esse nível de qualidade na lateral é incrível para nós. Sobre a posição do Arda, ele precisa tocar bastante na bola. É assim que ele joga melhor. Ele tem que estar sempre próximo da bola. E o Vini, ele fez o papel dele na partida. Sei que ele pode fazer muito pelo Real Madrid. Conheço a história dele no clube e sei do que ele é capaz. Mas ele não precisa marcar gols o tempo todo para mostrar o quanto é importante. Ele errou muitos dribles? Simulation. Mas foi porque tentou, e isso faz parte. Ele joga assim. Às vezes dá certo, às vezes não. E a gente não pode ficar criticando o Vini toda vez que uma jogada não funciona. E mesmo com a chegada de Xabi Alonso, que para muitos seria o salvador da temporada do Real Madrid, o time, pelo menos nos 2 jogos que fez neste Mundial, não apresentou um bom futebol. Os velhos problemas do time de Ancelotti continuam. Um meio-campo frágil e sem controle de jogo. E segundo o jornal Marca, o Xabi Alonso estaria pedindo urgentemente para o Real fazer mais contratações para a temporada, especialmente para o meio-campo se liga. Xabi Alonso já pediu à diretoria do Real Madrid a contratação urgente de um meio-campista. Na sua primeira reunião de planejamento de elenco com o clube, Alonso solicitou especificamente um jogador com perfil controlador, capaz de organizar o time em campo. A resposta do clube, no entanto, foi negativa. A diretoria alegou que os meio-campistas atuais são suficientes. Mas, para Xabi, há uma deficiência clara no setor. Segundo ele, falta um jogador com grande capacidade de criação. Bellingham é um excelente meio-atacante. Valverde se destaca na marcação. Mas o que o treinador sente falta é de um nome à la Toni Kroos. Alguém que organize, pense e dite o ritmo do jogo. Xabi Alonso tem reforçado ao clube a necessidade de reforços, principalmente no meio-campo, mas a decisão final ainda está nas mãos da diretoria. O Courtois
fechou o gol do Real Madrid, é o melhor goleiro do mundo e talvez um dos melhores goleiros da história, na minha opinião, da história do futebol. Como esse cara é bom. E outra coisa, né, gente? Os brasileiros, eles estão ferrados, né? Os brasileiros, eles estão lascados porque o Real Madrid deve passar, né? Agora o Real Madrid é o líder do seu grupo. Só que o Pachuca também mereceu se ferrar, né, meu amigo? Porque uma torcida, ela tem que ser muito burra, mas burra com vontade, pra gritar olé com um placar de 0-0 no começo do jogo contra o Real Madrid. Que se dane que tá com jogador a mais, que o Pachuca tava jogando melhor naquele momento. Agora, um torcedor do Pachuca querer gritar olé sem estar vencendo o Real Madrid no primeiro tempo, ele tem que ser muito burro, ele mereceu se lascar e o Real Madrid, mesmo com um jogador a menos, desde os 8 minutos do primeiro tempo, vence o Pachuca por 3-1. Agora, é importante a gente deixar claro que isso, óbvio, para os brasileiros é péssimo. Num determinado momento ali do jogo, eu pensei, opa, um jogador a menos desde os 8 minutos, pode ser que o Real Madrid não vença, pode ser até que o Pachuca ache um gol, porque o Pachuca estava melhor num determinado momento, e o Real Madrid poderia ficar fora na primeira fase. Isso para os brasileiros seria um sonho, porque eu acho que bicho-papão hoje, para os clubes brasileiros desse Mundial, são Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester City e Bayern de Munique. Para mim são esses, os bicho-papões mesmo. Aqueles muito difíceis dos times brasileiros passarem, para mim são esses. E aí, se os times brasileiros já se livrassem do Real na primeira fase, mas o Pachuca não conseguiu aproveitar a chance de ter um jogador a mais desde os 8 minutos, gritaram olezinho, se lascaram e agora o Real Madrid vai pegar, provavelmente, porque deve passar no grupo, claro, Manchester City ou Juventus. Ou seja, a gente vai ter nas oitavas de final desse Super Mundial um jogo que já foi final de Champions recente. A gente teve Real Madrid e Manchester City e a gente teve Real Madrid e Juventus, né? Final não, mas jogos decisivos. Real Madrid e Juventus a gente teve até final. Agora, para os brasileiros, péssimo, porque Fluminense poderia cair com o Real Madrid na semifinal, nas quartas de final, desculpa, e depois Flamengo ou Botafogo também, caso eles passem para as semifinais. Fica esse bicho-papão, né? Para os times brasileiros é péssimo. Uma boa tarde, Fábio Piperno, velho Vamp, Flávio Prado. Ô Vamp, tem que ser muito burro, né, Vamp? Para o torcedor de um time como o Pachuca, aí vai vir aquele exagero do pilhado, mas que se dane. Um nada para o futebol mundial. Pachuca para o futebol mundial é um nada. Aí vai o torcedor do Pachuca, com 25, 30 minutos de jogo, grita olé pro Real Madrid, Vamp. Tem que se lascar mesmo. E aí, para os times brasileiros é péssimo, né, Vamp? Porque num determinado momento ali eu falei, opa, um jogador a menos, começo do jogo. Se o Real perde hoje, poderia ficar fora. Mas e agora? Eu quero saber, o que você achou de tudo isso? Você acha mesmo que o Vini tá jogando mal? Ou será que estão pegando pesado demais com ele? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.